Amém? A palavra fala assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou de beber, nem com o seu próprio corpo, quanto o que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. Que vamos vestir, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém, irmãos? Irmãos, não é fácil estar aqui, tá? Meus irmãos sabem que é complicado de subir, né? E estar falando dá muita vergonha, mas Deus está na minha frente, amém? Irmãos, aí eu meditei na palavra e pedi a Deus, né, direção do que eu ia falar hoje, e pedi para o Senhor se era algum ensinamento ou se era para trazer só a palavra em questão da vitória. Aí Deus me tocou assim de falar várias coisas, né? E aqui Mateus ele fala, né, que para a gente buscar primeiro as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais Deus ia acrescentar para nós, né? Muitas vezes a gente passa, né, no nosso dia a dia com tantas preocupações, quantas coisas tomam a nossa mente no dia a dia. É preocupação com o trabalho, é preocupação com o alimento, é uma roupa de frio que chega esse tempo assim, né, que a gente pensa e fala, nossa, eu não tenho roupa para esse tipo de frio. Eu não tenho, irmãos. Se esfriar mais, eu vou ter que comprar um casaco mais grosso, eu não tenho, ou senão sair que nem uma bolinha, né, de tanta roupa. Então, tantas preocupações, preocupação com o trabalho, tá aí esse vírus, né, sobre a terra, ceifando, levando tantas vidas, e a gente também se preocupa com isso, e tantas outras coisas, o que a gente vai, como que a gente vai sobreviver no trabalho, o alimento, os pais, né, de família que precisam sustentar os seus lares, mas a palavra do Senhor lhe fala, né, não cuida disso, cuida só em me buscar, cuida só de buscar a minha presença, cuida de estar na minha presença, porque as demais eu vou acrescentar. Todo tempo a gente pensa, a gente se preocupa, isso é do homem, é natural de cada um de nós, a gente se preocupar com essas coisas. Mas Deus fala pra gente, eu sei, eu entendo que vocês se preocupam com isso, mas cuida em me buscar. Cuida de estar na minha presença, orar. Quantas vezes eu estou na minha casa, às vezes eu estou tão agitada, preocupada, pensando o dia inteiro num monte de coisa, e às vezes eu sento assim nos lugares tão simples, um tijolo lá, com muretinha, e eu fico olhando para o céu, irmãos, eu fico contemplando essa natureza, eu vejo os passarinhos, eu falo, gente, como que Deus é tremendo. Aleluia. Sabe, irmãos, eu vejo isso, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, até uma grama que eu vejo, eu fico maravilhada. Sabe como que Deus é perfeito. Aleluia. As flores, tudo que a gente acabou de ler aqui, né? Que Deus veste as plantas, as flores, como nem Salomão tinha uma vestimenta com as plantas. E Deus fala aqui ainda que essa planta, ela vai morrer. Mas Deus fala que Ele tem cuidado, o carinho dele, o amor dele é tão grande por nós, que Ele vai cuidar de nós. Ele tem cuidado de nós. Então todas essas necessidades que a gente tem, Deus vai suprir.
Louvado seja o teu nome. Irmãos, eu já passei assim, situações financeiras muito difícil mesmo. Eu não passei fome. Não passamos fome assim de falar, ai, não tinha o que comer. Não chegamos a esse ponto. Mas passamos assim, uma época meu esposo estava desempregado, sabe? E um monte de conta, um monte de dívida. Ele foi mandado embora, a empresa que ele trabalhava fechou. E aí o patrão não pagou o salário dele. Aliás, ele deu um cheque, esse cheque estava sem fundo do salário, que era o acerto dele. E eu lembro que, nossa, foi uma confusão, irmãos, essa época. Mas foi uma confusão, porque vocês sabem, né, como que a gente faz sem dinheiro para comprar comida, para fazer as coisas. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Esse Deus é tremendo. Nossa, como que esse Deus é tremendo. Foi a época que eu mais vi o Deus agindo na minha vida. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou falar para vocês. Quando vocês passarem por uma tempestade, lembra que o Senhor, Ele está na direção, Ele está no comando e você não está só. Muitas vezes a gente se acha sozinho, se vê sozinho, não vê ninguém da família, parece que ninguém da família vai poder te ajudar e não pode. Muitas vezes os filhos, o marido, a esposa, ninguém vai poder fazer nada por você. Irmãos, eu teve um momento nessa época, eu lembro, faz anos isso já. E eu lembro que eu estava com vontade de comer cachorro quente. Eu gosto de um lanche, irmãos, não sei vocês, mas eu gosto, hein? E aí eu estava com vontade de comer cachorro quente. Falei, meu Deus, como que vai fazer? Eu falei, puxa vida, será que eu não poderia ter um dinheirinho lá naquela conta? Irmãos, eu fui lá e tinha dinheiro, e o dinheiro não deu para comprar o lanche. Aleluia! Irmãos, olha, Deus foi usando, Deus usou as irmãs Zenaide na época, irmãos. Deus foi tremendo. Eu vi cada milagre. Então, irmãos, atenta, porque na hora da tua tempestade você vai ver a mão do Senhor agindo. Vocês vão ver Deus agindo, porque muitas vezes quando está tudo bem, parece que a gente não percebe o agir de Deus. Está tudo bem, mas na hora da tempestade é a hora que a gente vê a mão do Senhor, é o socorro do Senhor. Aí que a gente entende o valor da gente estar aqui buscando na palavra. A gente entende o valor da gente estar na presença do Senhor. A gente entende o amor, tamanho amor de Deus por nós, irmãos. Tamanho amor, como que esse Deus ama a gente? Olha, a gente não tem ideia. Não temos ideia, irmão. A gente imagina, mas não conseguimos alcançar ainda. Sabe, tamanho esse amor que o Senhor tem. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Entenda. Seja o que você estiver passando, seja na área de enfermidade, seja financeira, seja familiar. Irmãos, quantas vezes um familiar, sabe aquela pedrinha, às vezes no sapato? Ai, como é difícil, né? As pedrinhas, não é fácil. Mas eu falo, irmãos, ora. Porque você sabe qual que é o momento que a gente para de orar? A hora que você botou a mão na bênção. Se você está num propósito orando, que nem eu vi o caderno, a caixinha, nossa, isso aí, que coisa linda isso, a gente interceder. Mas se você está na brecha por alguém da tua família, viu, jovens, às vezes a gente olha para os pais e fala, poxa vida, né, só faz coisa errada, meus pais, não sei, parece que eles não me entendem, né? É muito difícil, às vezes os jovens sentem isso, que os pais não entendem. Mas eu vou falar uma coisa, ore pelos seus pais. Respeite os pais de vocês, porque a palavra fala, isso aqui é princípio, irmãos. Princípio, respeito é princípio. Mesmo que você não concorde com as atitudes dos seus pais, porque nós erramos sim, os pais erram também, lógico. Mas mesmo que você não concorde com a atitude dos seus pais, mas honre eles. Interceda por eles, ore, porque a oração ela tem poder. A oração ela tem poder. Você pode não ver o mover de Deus naquele momento, porque, irmãos, oração é o seguinte: a gente está pedindo algo para Deus, mas Deus, às vezes, Ele não vai te entregar naquele momento que você está pedindo. Às vezes você está pedindo, você tem até pressa, né? A gente sempre tem pressa de tudo, né, irmãos? Às vezes a gente está com aquela pressa naquele pedido, mas Deus tem o tempo dele agir. Tem um tempo. Tem o tempo da luta, mas vem o tempo da vitória também. Então, irmãos, naquele momento que você está lutando em oração, você não pode parar de orar. Porque o que acontece? A gente está intercedendo por uma coisa e a gente começa a se sentir cansado.
E às vezes a gente começa até a duvidar, será que Deus está me ouvindo? Eu estou orando, mas será que Deus está me ouvindo? Irmãos, Deus ouve. Aleluia. Deus ouve. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que os anjos colhem as nossas lágrimas em odres. O Senhor, Ele ouve sim. Ele ouve o nosso clamor e Ele responde. O melhor de tudo, Ele responde. Ele vem sim com a vitória. Porque por mais que a gente passe por peleja, a peleja lá vem sim. Muitas vezes nos abate, nos deixa entristecido, desanimado, cansado. Tem hora que a gente fala, eu estou cansada. Eu estou cansada dessa vida. Eu estou cansada dessa rotina. Que parece que essa rotina não passa nunca. Não é, irmãos? Não tem um momento que a gente sente isso? Parece que nada está acontecendo. Mas, irmãos, a palavra de Deus não fala que o Senhor, os pés do Senhor estão sobre a terra? Aleluia. Que Ele é o leão de Judá? Glória a Deus. Então, irmãos, por que Deus não vai agir? Aí eu queria falar algumas coisas a respeito disso. Muitas vezes a gente está orando e a gente tem sonhos. Só que a gente às vezes esquece de planejar esses sonhos e mais, muito mais, de agir. Sabe, irmãos, às vezes a gente está pedindo alguma coisa, eu falo por mim, tá? Eu estou falando aqui, mas eu também estou levando lambada que tudo é para mim também. Primeiro para mim, a palavra. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer algo de Deus, quer ser abençoado na área financeira, no trabalho, quer que algo diferente aconteça. Não sei, sabe, tanta coisa que passa pela cabeça, tantas necessidades que a gente tem. E a gente esquece de pelejar. Deus, Ele faz o milagre. Lógico que Ele vai fazer o milagre. Ele é Deus, o poder é dele. Ele está no controle de tudo. Ele faz. Mas Deus não fala na palavra pedir, dar-se-vos-á. Mas Deus, Ele espera de nós a ação. É 50-50, irmãos. É 50 nós, 50 Deus. Ele está esperando a nossa ação. A gente fica pedindo, mas Deus fala, mas filho, vai atrás. Liga pro fulano. Sabe, muitas vezes a gente fica se sentindo assim, ai, mas vão me humilhar. Não, irmãos. Se o fulano não ficar sabendo, como que ele vai falar pro ciclano, pro outro, para chegar, para Deus trabalhar? Fala, abre a boca. Oh, abre a boca que Deus vai te colocar na hora certa, no lugar certo, das pessoas certas. Ora todo dia, pede pro Senhor, Senhor, me coloca diante das pessoas certas. Abre a porta certa para mim, Senhor. Abre a porta certa para mim, Senhor. E Deus vai te abrir, irmãos. Deus, Ele é tremendo. A palavra do Senhor fala que Deus dá muito mais do que pedimos. E Ele dá, irmãos. E Ele dá. Pode ter certeza que Ele dá. E aí, prosseguindo aqui, irmãos. Outra coisa, irmãos. Não colocar, muitas vezes a gente coloca a culpa. Isso eu fazia muito. Parei, graças a Deus. E pretendo continuar de parar um monte de coisa errada que eu faço. Irmãos, a gente tem mania de terceirizar a culpa. Não está dando certo, a culpa é da minha mulher. A culpa é da minha filha. A culpa é do vizinho, a culpa é do pastor. A culpa é de não sei quem, do meu filho. A culpa é... Gente, para. A gente tem que parar com isso. A culpa é nossa. A culpa é minha. Eu que não estou agindo. Eu que não estou levantando mais cedo. Eu que não estou fazendo o que eu deveria fazer. Correr atrás do meu sonho, que seja ele qual for o sonho. A gente tem que correr atrás. Sabe? Fazer um curso de especialização. Conseguir curso que agora na pandemia, irmãos, está tendo muito curso gratuito, viu? Para vocês jovens. Está tendo muito curso. A gente tem que aproveitar essa chance, né? E fazer curso, especializar. Não sei, irmãos. Deus dá jeito em tudo. Ele vai dando um caminho para a gente seguir. Até alguma nossa vitória. E Deus vai trilhando, fazendo a gente trilhar até rumo à nossa vitória. Amém? Meu Deus. Peraí, irmãos, deixa eu acompanhar aqui a sequência. Outra coisa, irmãos, não deixar, quando a gente está num propósito, uma coisa assim que o inimigo, ele é prato cheio para ele, né? O que acontece? Às vezes a gente está buscando alguma coisa e o inimigo, ele começa a trabalhar contra aquilo que a gente está pedindo a Deus. E aí ele chega o irmão lá, né? Às vezes nem está sabendo, até está sabendo, mas o diabo, ele está sabendo, né? Então às vezes o irmão não está nem sabendo da tua história, mas ele usa um fulano para ti, né? Ah, não vai dar certo. Olha, você viu que está tão difícil, né?
Você encosta numa fila, o que acontece? Um começa a reclamar, o outro começa a reclamar. Tá difícil. Minha vida tá difícil, eu tô com dor aqui. Aí o outro encosta lá e fala, nossa, eu tô morrendo aqui. O outro, é tudo, não é? Vai passando, isso pega, gente. Sai disso. Sai disso, sabe? A gente tem que entender o seguinte, Deus está à nossa frente. Aleluia. Deus está na nossa frente. E a gente tem que olhar para Ele, mais nada. Deixar as pessoas com as suas mazelas, que não estava falando do inimigo, ele vem usando as pessoas para nos desanimar. Falando que não vai dar certo, falando que as coisas estão difíceis. Irmãos, quando acontecer isso, quando vocês entrar para orar, você fala, Senhor, fulano de tal, dá nome aos bois, fala o nome da pessoa. Fulano de tal falou isso, que vai acontecer isso, que não vai dar certo, que não vai vingar, que não vai fluir. Está repreendido isso em nome de Jesus, gente. Mais poder tem o sangue de Jesus. Quem é o homem para determinar, declarar sobre a tua vida, ou determinar aquilo que vai acontecer na tua vida? Gente, quem somos nós? Deus é o supremacia, Deus é o todo-poderoso que pode falar alguma coisa. Ele é o juiz, ele é o advogado. É ele que vai determinar onde, que hora, que momento, como vai acontecer. É ele que vai fazer, não é o homem. Amém? E ainda se tiver no propósito de Deus, aí sai da frente. Quem que impedirá as mãos do Senhor agir? Quem? Quem vai impedir o Senhor de agir nas nossas vidas? Quem vai impedir? Que homem poderoso, que juiz, que advogado, que presidente, irmãos, não tem ninguém. Não tem ninguém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, eu vou ler aqui 2 passagens, mas não precisa abrir, depois se vocês quiserem eu passo. Ela é em João 5,4, que fala assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí eu peguei um outro versículo também em Mateus, que é 21, 22, que fala assim: tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Irmãos, está a chave da vitória aqui. A vitória vence o que está... Deixa eu ler de novo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória de que vence o mundo, da nossa fé. Irmãos, através da fé. A fé é do tamanho de um grão de mostarda. Vocês já viram o grão de mostarda? É muito pequenininho. Se a nossa fé for desse tamanho, gente, sabe? A fé é a fé. E aqui, ó, tudo que pedires em oração, crendo, receberei. Irmãos, a gente muitas vezes fala que crê em Deus. Aí eu creio em Deus, eu vou na igreja, eu oro, eu vou todo dia, eu jejuo, eu faço e aconteço. Beleza. Aí vem as provações, vem as tempestades. Irmãos, é nessa hora que o Senhor quer testar a gente. É na hora do vamos ver, sabe? Na hora da tempestade que o Senhor vai testar se a tua fé está firme mesmo nele. Sabe? E a palavra fala: pedis e recebereis. Muitas vezes, irmãos, o Senhor entrega algo espiritual pra gente e às vezes a gente não recebe naquele momento. Você fala: nossa, mas Deus entregou, eu não vou receber. Irmãos, vai, mas tudo tem um tempo para concluir, para ser concluído. Hoje em dia a gente vive num mundo muito imediatista, muito assim, a gente quer tudo muito rápido, que as coisas acontecem tudo muito rápido. Só que Deus não age dessa maneira. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Jesus, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E aí eu pesquisei assim, né? Eu sei que é abundância, mas eu falei, eu vou pesquisar o significado. O significado de abundância significa próspero, superior, muito e muita quantidade. Então, irmãos, o Senhor, ele tem sim algo tremendo para cada um de nós. Sabe, irmãos, a gente tem que ter atitude mesmo, sabe? Não ficar procrastinando. Porque às vezes a gente quer algo de Deus, mas a gente vai deixando. E nós não podemos fazer isso. Como fala a palavra, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde.
Irmãos, outra coisa que a gente tem que cuidar, não é só da saúde. Você sabe onde mais Satanás trabalha? O diabo trabalha na nossa mente. Gente, quantas coisas a gente pensa por dia na mente, os ataques, irmãos. Presta atenção, irmãos. Os ataques do inimigo é na nossa mente. Um contra o outro, põe coisa caraminhola na nossa cabeça o dia inteiro, ó, lançando os dardos dele. E a gente tem que estar. Por que a palavra fala em vigiar e orar? Porque o orar é para a gente tomar posse da palavra, para a gente, sabe, fazer ela entrar no nosso coração. A palavra, ele está preparado. E o inimigo fica ali lançando dardo o dia inteiro. Dardo de tristeza, de briga, de contenda. Se você está pedindo algo para o Senhor, fica falando, não vai dar certo, pondo um desânimo em você, querendo deixar você triste, angustiado, preocupado, desesperado. E não é isso que Deus fala na palavra dele, não é isso. O Senhor tem vitória sim, irmãos. Aleluia. A gente tem que prosseguir orando, buscando, porque o Senhor ele tem o melhor para cada um de nós sim. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor tem o melhor para nós, irmãos, sempre. Deus ele é tremendo. Eu já estourei horários, hein? Já está na hora de terminar? Então, irmãos, é isso que eu queria passar para a igreja, sabe? Não desanima diante das tempestades. O Senhor, ele prova cada um de nós. Ele quer saber se a gente mesmo está na presença dele. Irmãos, outra coisa que eu tenho aprendido, a gente não tem que estar aqui dentro da igreja para buscar só bênção do Senhor. Ai, eu estou indo na igreja porque eu estou com um problema. Eu estou indo na igreja porque eu preciso comprar um carro. Eu estou indo na igreja porque eu estou com um problema lá na minha casa. Eu estou indo na igreja porque eu preciso resolver um problema financeiro. Eu estou com dívida. Irmãos, a gente não pode buscar Deus por isso. Deus, ele não é mágico que você vem, ele bate a varinha e leva. Não é assim, irmãos. A gente tem que buscar Deus porque a gente ama Deus. Porque ele nos ama. Porque ele pagou com alto preço. O Senhor Jesus morreu por nós, por mim, por você. Pagou um alto preço de sangue. Sabe, irmãos, é por isso, é pelo amor. A gente tem que estar aqui porque a gente é apaixonado, porque a gente ama Jesus. Porque a gente sabe que ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem cuidado de cada um de nós, nos sustentado, nos ajudado. É como eu falei aqui, eu não ia nem falar esse testemunho aí que eu passei dificuldade, mas foi isso que veio na minha cabeça, no meu coração. Irmãos, eu passei um perrengue daqueles. Foi muito difícil, mas eu vi Deus agindo assim de tudo quanto é lado, Deus me cercando. Aleluia! Sabe, irmãos? Então eu vou falar uma coisa, se vocês estão passando perrengue, fica firme. Não arreda a pé do Senhor. Porque você sabe o que o diabo faz? Ele vem falar assim, ó, você está orando, você está indo na igreja, para de ir, querido. Para de ir, ó, não está adiantando nada. É isso que o diabo faz assim constantemente. Fez muito comigo isso aí já, quando eu me converti. Para que você está indo na igreja, não está adiantando nada? E nesse dia que o Satanás falou isso no meu ouvido, você sabe o que eu vi? O Espírito Santo já, ó, você vai ter a salvação, minha filha. Aleluia! O principal, a salvação da tua alma. Quanta gente morrendo aí, irmãos. Quantos que estão morrendo em Cristo e quantos que estão partindo sem Jesus? Para onde que vai essas almas, irmão? A nossa alma é eterna. Ó, a palavra de Deus fala um negócio que eu acho tremendo. A nossa alma é eterna, para bênção, para maldição. Vocês sabiam disso, irmãos? Eu acho isso, olha que coisa louca. A nossa alma, ela é eterna. Se você morrer no diabo, você vai morrer eterno, vai ficar eternamente queimando lá, os malditos. E se você está em Cristo, eternidade com Cristo. Aleluia! Sabe, irmãos, é isso. Então a gente tem que ficar muito esperto, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, não. Ele fica todo o tempo questionando. A gente está pedindo por algo, e o inimigo fica falando, não vai dar certo. Fica usando os vasos dele, as pessoas que estão aí com a mente vazia. Fica usando essas pessoas para desanimar a gente, para fazer a gente querer parar, para de ir na igreja. Irmãos, a gente tem que ir na igreja sim. Você sabe por que nós temos que vir na igreja? Porque a gente esquece muito das coisas da palavra de Deus. A gente esquece, irmãos. Você sabia que a gente, num culto, a gente consegue captar 20% do que é pregado? Olha que coisa, incrivelmente do homem é um mistério muito grande, né? Mas para vocês verem a importância da gente estar buscando. Por que a gente é importante? Porque a gente tem que ser alertado todo dia. Ó. Por que a palavra fala que a gente tem que orar de dia e de noite? Porque Deus dá direção para a gente de dia e de noite. Ó. Prossegue, caminha, a vitória é tua, você vai alcançar.
cansar, não desista, caminha com Cristo, porque Deus, Ele venceu todas as coisas. Deus, Jesus venceu o inferno, Ele venceu tudo nessa terra, e é isso que Ele tem para mim e para você. Ele tem vitória nas nossas vidas, Ele tem vitória. O mundo aí fora, irmãos, não tem nada para nós, mas Deus, Ele tem vitória. Ele tem vitória, então vamos prosseguir, não arreda pé. Ainda que você esteja no chão, ainda que você pode passar o que for, mas Deus vai te sustentar. Assim como Ele me sustentou, e sustentou tantos que eu já ouvi, irmãos. Eu já vi andarilho entrando dentro de uma igreja. Chegou lá, eu olhei, Deus tocou no meu coração para me reparar naquele homem. Eu falei, gente, tanto que eu olho nesse homem. E eu reparei que ele era andarilho, pela vestimenta, o jeito dele. E ele sentou no banco. E eu falei, meu Deus, né? E esse homem começou a vir nos cultos, Aí um dia ele chegou lá com a carteira de trabalho. E falou, olha aqui, irmãos. Eu estava na rua, agora eu estou trabalhando e estou voltando para minha cidade, para minha família. Irmãos, Deus, Ele tira o cara lá do lodo, lá do lamaçal, onde ele estiver. O Senhor coloca em roda de príncipes. A palavra de Deus fala isso, que Ele coloca aquele que está lá no pó, em roda de príncipes, irmãos. Olha o que aconteceu com José. Não sei se vocês, os mais jovens, se já leram a passagem de José. Irmãos, José foi governador. O Senhor é tremendo, irmãos. Era isso que eu queria passar. Se eu falei errado, vocês me perdoam, porque às vezes eu esqueço as coisas. Irmãos, Deus é tremendo.